Olá, estamos iniciando o programa Realidade, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre os desafios e a importância do serviço social, já que no ano de 2020 completa 80 anos do serviço social em Pernambuco. E para isso nós convidamos aqui o Adilson Júnior, que é professor da UFPE e coordenador lá do curso de Serviço Social. Seja bem-vindo, Adilson. Obrigado, agradeço muito o convite e o interesse pelo tema. Professor Adilson, qual é o papel de uma pessoa formada, né, no serviço social? A gente tem o termo também assistente social, serviço social. O que é esse papel, o que é essa função? Bom, Marcelo, atualmente o serviço social se coloca, não é? Se institui como uma profissão que, como você mencionou, a gente tem uma trajetória no Brasil de pouco mais de 80 anos e em Pernambuco a gente tem uma trajetória de 80 anos sendo comemorados em 2020. Nesse conjunto, né, nessa trajetória, o serviço social, inicialmente, ele foi mobilizado para execução direta de campo, execução terminal daquelas políticas sociais que estavam nascendo ali no Estado Novo. E foi acumulando um conjunto de competências e atribuições ao longo dessa trajetória que levaram a transladar o campo da execução para o campo da intervenção para além da execução terminal de políticas sociais, e hoje o serviço social possui um leque de competências e atribuições e de inserções ocupacionais as mais diversas e mais diferenciadas, né? Hoje, um profissional que conclui o curso de serviço social, ele está ali portando competências e atribuições para o desenvolvimento, por exemplo, de estudos socioeconômicos, de orientação social de indivíduos, grupos e famílias, para assessoria, consultoria e supervisão de programas, projetos, políticas e serviços sociais, né, das políticas sociais, formulação, gestão e avaliação dessas políticas. Também há uma atribuição e competência relacionada à mobilização e práticas educativas, instruções sociais de processos, sentenças e decisões, além da formulação de projetos de trabalho para o profissional, para a área do serviço social, e inclusive, o magistério, a direção e supervisão acadêmica. Então, o serviço social, o leque que acumula hoje, passa por esse conjunto de atribuições em diferentes inserções, tanto na execução direta, quanto na gestão, na avaliação, no planejamento de políticas e programas sociais nas instituições do Estado, federal, estadual e no âmbito municipal, nas empresas privadas e nas empresas estatais, nas organizações filantrópicas e nos movimentos e organizações de defesa de direitos, nos movimentos políticos e organização de defesa de direitos. Esse é mais ou menos o conjunto dos espaços ocupacionais mais amplos, onde a gente vai encontrar possibilidade de inserção dessa profissão no Estado. A gente encontra serviço social atuando principalmente no âmbito das políticas sociais, né, da seguridade social, da assistência social, da saúde e da previdência social, mas também na habitação, na cultura, nas políticas voltadas para a proteção da criança, para as políticas da juventude, né, nas empresas privadas e nas empresas estatais. O serviço social atua ali na execução, planejamento, avaliação das ações de assistência ao trabalhador, mas também no âmbito dos recursos humanos, nas organizações filantrópicas, na mesma direção, né, na gestão, execução, assessoria, consultoria de ações assistenciais, e nos movimentos sociais, além desse conjunto de inserções, a gente tem também os processos de mobilização, educação política e educação popular, gestão, né? Então,
mais ou menos esse conjunto de atribuições, competências e espaços ocupacionais que o serviço social acumulou hoje, com os seus 80 anos aí de trajetória. Muito interessante. Se percebe que tem um mercado, um leque muito grande de atuações, né, para esse profissional que se forma, né? E também eu fico pensando assim a dimensão a palavra já diz, né, social, a dimensão de um país como o nosso, que é tão rico, mas tão pobre, né, com tantas dificuldades. Como é essa relação também com a dimensão do serviço social, com essas carências, com a pobreza dos países, principalmente do terceiro mundo? Isso torna mais dramático, mais desafiador, ou mais intenso e mais necessário ainda ou não esse tipo de trabalho? O serviço social tem uma relação basicamente assim genética com essas desigualdades e injustiças sociais, né? No resgate da história profissional, a gente vai identificar o surgimento dessa profissão com o surgimento da questão social no quadro da sociedade capitalista. Então, na medida em que as relações capitalistas vão transformando, né, a realidade social e colocando contradições, injustiças, conflitos políticos, o Estado passa a ter uma necessidade de atuar no sentido de deslocamento e enfrentamento dessa questão social. Nesse momento surgem as políticas sociais e a necessidade desse profissional. Então, na história do Brasil, a gente identifica exatamente ali na década de 30, não é, o surgimento dessas primeiras intervenções públicas estatal para reprodução e controle da força de trabalho, no arco de políticas sociais que está surgindo no Estado Novo e vai se desenvolvendo. Então, é ali que o serviço social começa a aparecer. Primeiro como uma modernização, uma tecnificação da assistência e depois vai se institucionalizando como profissão. Então, ele tem uma relação genética, essa seria a primeira pontuação, tem uma relação genética com essas desigualdades, né, que se expressam no pauperismo, nas condições precárias de habitação, de rendimento, de saúde das massas que sobrevivem do seu salário, né, que sobrevivem do seu trabalho e que, em algum momento, se confrontam politicamente com o Estado e com as classes dominantes, exigindo, reivindicando, né, condições de vida, e o Estado responde através das políticas e dos direitos sociais. Nesse momento, esse profissional surge para a execução, planejamento, desenvolvimento dessas ações voltadas para a questão social. No Brasil, essa questão social é dramática desde o início, por causa da nossa formação social, da formação social do capitalismo no Brasil, que se coloca numa condição dependente, por isso ele precisa realizar processos de exploração extraordinária da força de trabalho e, ao mesmo tempo, transigindo com formas arcaicas, né, de exploração, dominação de classe, e que se expressa numa questão social assim muito intensificada. Então, a gente encontra na história, né, nesse objeto que é o objeto de trabalho do serviço social, na realidade brasileira, uma situação dramática, do ponto de vista social e do ponto de vista político também. Mas a questão é que, ao mesmo tempo, esse Estado ele não oferece, por causa da inserção do país dentro da divisão internacional do trabalho, etc., e das formas de dominação autóctones das classes dominantes, ele não oferece formas muito amplas e universais de política social. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma situação muito dramática do ponto de vista da pauperização das contradições sociais, a gente tem uma intervenção estatal que é inicialmente corporativa, seletiva, né, através da inserção por categorias, pelo trabalho formal, excluindo uma massa muito grande de trabalhadores do acesso à proteção social, e depois ela vai se modernizando na ditadura, essa proteção social, até que a gente encontra
uma base institucional mais ampla, né, uma concepção mais ampla de direito social na Constituição Federal de 1988. A partir daí, a gente encontra um plano mais amplo para o desenvolvimento de políticas sociais, mas, ao mesmo tempo, não é um processo de ataques a esses direitos que começa nos anos 90 e vai se desenvolvendo. Então, o serviço social no Brasil enfrenta, face a esse objeto que são essas desigualdades, contradições da questão social, uma situação bem complicada, porque a situação desse objeto é intensificada, exponenciada, mas também o suporte profissional para a intervenção é também problemático. Ok. E como você vê, assim, nesse atual contexto político, depois a gente vai falar um pouco também sobre a questão da pandemia, mas aí mais no contexto político mesmo, você fala da garantia de direitos, né? Como é que você vê o cenário federal aí diante dessa garantia de direitos, de assegurar direitos, um Estado mais social? A gente tem visto, por exemplo, talvez grandes dificuldades. Por exemplo, no início da pandemia mesmo, o governo não queria, né, pagar nada de auxílios, né? Depois queria pagar R$200, depois a Câmara conseguiu chegar a 500 e várias questões a gente vê cortes sociais muito intensos. E como é que você vê essa questão para o efeito na dimensão da assistência social? No serviço social, a gente já tem uma discussão nas instâncias de debate da categoria, da pesquisa, do ensino, né, da avaliação de como é regressivo esse quadro para a gente pensar as políticas sociais no Brasil atualmente. Né? A gente avalia a intensificação de um projeto ultraliberal, privatista e, do ponto de vista da relação internacional, entreguista, né, das riquezas nacionais, e que, para isso, exige uma exploração intensificada, não é, extraordinária, amplificada da força de trabalho, e que se apresenta, portanto, como uma força de trabalho super explorada, com uma grande parcela vivendo uma situação de desemprego, subemprego, e, na maior parte, vivendo numa situação de pauperismo, quer dizer, amplificando as condições, a incapacidade do seu salário garantir a sua reprodução. Então, é esse o quadro, e que esse projeto ultraliberal, inclusive com tendências fascistizantes, quer dizer, de repressivas, de suspensão, de perseguição dos direitos democráticos, ele impacta imediatamente as políticas sociais, que é o campo privilegiado de intervenção profissional. Né? Então, imediatamente, quando esse projeto ultraliberal começa a ganhar uma legitimidade e uma força política, a gente vê a emenda do teto dos gastos, implicando diretamente restrições à seguridade social, principalmente, não é, o ataque ali em torno da previdência social, de reformas da previdência social, mas também desconstruindo o Sistema Único de Assistência Social, que é uma política social específica que o serviço social atua, provocando uma privatização, né, projetos de privatização mais acelerada da saúde, da política de saúde, levando a uma desresponsabilização do Estado pelas políticas de educação pública. E são todos esses campos que têm uma intervenção sobre a reprodução da força de trabalho e, ao mesmo tempo, um campo de intervenção do serviço social. Então, para sintetizar nossas preocupações nesse momento, né, a gente tem tanto a preocupação, o serviço social, com o destino dessas políticas sociais, e é um destino, nesse momento, extremamente dilapidador, espoliador e regressivo, que é o suporte institucional do trabalho, e, ao mesmo tempo, para o serviço social,
o serviço social, na medida em que se coloca como também um trabalhador assalariado, se vê expoliado do acesso aos direitos sociais que também a própria categoria profissional se vale. Tem que fazer um intervalo agora para a gente voltar logo em seguida, conversar sobre esse importante tema aí com o professor Adilson Júnior, sobre o tema, né, desafios do serviço social. Pequeno intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o programa Realidade, Direitos Humanos e Cidadania, conversando hoje sobre o importante tema do serviço social, assistência social, os desafios dessa profissão e dessa área. Temos aqui o professor Adilson Júnior, coordenador do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Eu gostaria de trazer para ele, perguntar sobre o contexto de pandemia e o profissional do serviço social, como é que, né, se enquadra aí nessa dimensão, os desafios desse contexto de pandemia. Ok, Marcelo. Nesse momento que a gente está vivendo, no contexto da pandemia, o serviço social ele é atingido e enfrenta desafios acredito que de uma dupla fundamentação, de um duplo condicionamento, né? Primeiro, aquele mais imediato, que é o condicionamento relacionado com o impacto que a pandemia, o nível de letalidade, né, e de desorganização assim da vida cotidiana que a política de isolamento está colocando a política de isolamento e a letalidade da pandemia está colocando para a população em geral. Na medida em que o serviço social atua nas linhas de frente de uma forma muito intensa das políticas, por exemplo, de saúde e assistência social, que são duas políticas específicas que o serviço social atua, políticas setoriais da Seguridade Social, e a gente encontra a proporção dos desafios do serviço social na mesma proporção em que essas políticas estão sofrendo pressões, tanto no sentido de ampliação da sua demanda, mas também de desafios em relação às restrições de financiamento, orçamento, para garantir o atendimento à população. Então, nesse momento, o serviço social encontra-se na linha de frente, nos hospitais, nos atendimentos sociais e atendimentos emergenciais da população, nos principais, nos hospitais, na rede de atendimento básico da saúde, né, no atendimento secundário e nos grandes hospitais, né, o serviço social está atendendo essa população que está chegando com as mais diversas condições de saúde e condições econômicas, mas também a pandemia impactou imediatamente, assim, de forma imediata, a condição de trabalho e de remuneração. Então, a gente tem o serviço social atuando, recebendo muita demanda no âmbito da assistência social, na qual, né, um dos principais, de maior visibilidade dentro da assistência social são os programas de transferência de renda, mas a assistência social não se reduz aos programas de transferência de renda. A gente tem uma rede de serviços de acompanhamento familiar e um conjunto de outros programas e benefícios para a população pauperizada, sem trabalho ou em condição de subemprego. E na previdência social também, né? À medida em que o impacto vai provocando desemprego, a necessidade de benefícios e serviços ao trabalhador em situação de problemas de saúde. Esse é o impacto imediato, mais direto. Só queria mencionar rapidamente outro, é o fato de que a pandemia está catalisando uma crise econômica nacional, no âmbito nacional e no âmbito internacional. Uma crise que já estava se desenvolvendo e agora encontra um cenário mais intenso para ela se acelerar. E aí o impacto também articula, né,
a demanda de serviço social articula esse impacto mais imediato na vida coletiva que a pandemia está provocando, junto com a política de isolamento, mas também o impacto mais amplo e contínuo, que é o desdobramento de uma crise econômica de grandes proporções no Brasil e no mundo. Certo, importante, né? Esse é um momento bastante difícil, desafiador para os profissionais, para as pessoas em geral, né? E vamos falar um pouquinho, professor Adilson, sobre, né, já que o ano de 2020 aí contempla esses 80 anos, alguma coisa que você queira relatar desse histórico, desses desafios aí do serviço social, né, nos últimos tempos, talvez, né? O que você traria para nós? Eu gostaria de mencionar, assim, para a gente marcar essa celebração dos 80 anos, né? Quer dizer, 2020, o serviço social, essa profissão que a gente está falando, né, está discutindo aqui, em Pernambuco, está completando 80 anos. A marca de referência, a baliza de referência histórica para a gente contar essa celebração é a criação da primeira escola de serviço social em Pernambuco. É uma escola fundada em 1940 por um juiz de direito, o Rodolfo Aureliano, que é um juiz bastante conhecido na história, né, do século XX aqui em Pernambuco, e que ela despertou a formação de profissionais para atuar nas políticas sociais que estavam sendo criadas nos anos 40 em diante, né? E aí a gente está comemorando esse ano 80 anos dessa trajetória do serviço social em Pernambuco, que é muitíssimo rica, assim, e muitíssimo referenciada no Brasil e no Nordeste. A gente comemora 40 anos em 2019, né, houve a comemoração dos 40 anos da criação do programa de pós-graduação em serviço social na UFPE, que é um programa excelente, de altos níveis de avaliação no Brasil hoje, que iniciou com o mestrado, e 20 anos depois, quer dizer, em 99, a gente tem a criação do doutorado. Então, hoje, a gente tem uma comemoração, em 2019, a comemoração de 40 anos do mestrado, 20 anos do doutorado em serviço social, e mais 80 anos, em 2020, da criação do serviço social em Pernambuco. Nessa trajetória, a gente encontra assim, o serviço social vinculado às principais transformações institucionais, econômicas que o Estado de Pernambuco passou desde os anos 40, com a estruturação das políticas sociais em torno, principalmente, da problemática dos mocambos, final dos anos 30, início dos anos 40, depois o desenvolvimento dessas políticas nos anos 50, o desdobramento das políticas desenvolvimentistas dos anos 50 para os anos 60, inclusive com a figura, por exemplo, do Paulo Freire, sendo abrigado na escola como professor da Escola de Serviço Social e registrando em todas as suas memórias a importância que a escola teve para a sua formação pessoal e para a experimentação dos seus processos pedagógicos, ali no metade dos anos 50 até início dos anos 60, inclusive a criação do primeiro círculo de cultura, o Centro de Cultura Popular, que é o Dona Olegarinha, que foi em Poço da Panela, foi uma experiência de estágio do serviço social. Então, a memória da educação popular e do Paulo Freire, né, dos anos 50 para os anos 60, tem uma vinculação assim ineliminável com a história da escola de serviço social e com a história das professoras e das estudantes de serviço social à época. Nos anos 70 para os anos 80, a gente tem um serviço social em Pernambuco vinculado à mobilização pela abertura, pelos direitos democráticos, pela afirmação dos direitos sociais na Constituição de 88, e, na sequência, um serviço social que está ali tentando colaborar com a afirmação desses direitos, né, principalmente da Seguridade Social, mas também aí se espalhando no conjunto de instituições hoje que a gente tem acesso. Então, a gente tem mais ou menos essa trajetória inteira para comemorar, para celebrar. Hoje, com um contingente profissional no Brasil que chega a quase 190 mil assistentes sociais,
que é um contingente profissional o segundo maior do mundo. Nesse momento, só os Estados Unidos têm uma massa de contingente profissional maior que essa. Na América Latina, a gente tem mais ou menos 200 mil assistentes sociais. Só no Brasil, a gente tem quase 190 mil hoje. 404 cursos de graduação, segundo o INEP, em 2019. 52 programas de pós-graduação no Brasil inteiro, com 12 doutorados, 34 mestrados, isso em 2016. Então, a gente tem muita coisa aí, um acúmulo muito grande para celebrar. Legal. Nesse último minutinho, temos alguma mensagem, principalmente para os seus alunos, para os alunos nossos em geral? A mensagem principal desse momento, eu avalio assim, é que primeiro a gente tem que fazer um esforço muito grande para estudar, né? Para manter a nossa formação teórica, a nossa formação a nossa formação profissional nesse contexto atribulado. E imediatamente, assim, isso só é possível nesse momento, a gente está observando, se a gente tem uma possibilidade, uma capacidade de mobilização política para garantir as condições da nossa formação teórica e do nosso estudo. Então, eu deixo essa mensagem também, deixo a mensagem de celebração falando do serviço social, dessa trajetória aí. Ok, muito bom. Agradecemos muito ali o professor Adilson Júnior, coordenador do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, conversando nesse nosso tema justamente dos desafios do serviço social. Obrigado a todos e até a próxima.